graça de Deus. Olá, queridos irmãos, tudo pela graça. Aqui estamos todos os sábados às 14 horas com este programa agradável, que traduz a graça de Deus manifesta para todos os homens, buscando-os para a salvação, para a vida eterna. E ao tempo que buscam as pessoas para a salvação e para a vida eterna, vai enchendo os nossos corações de alegria e prazer, de felicidade. É por isso que aqui estamos com música, com mensagem, com entretenimento, enfim, com coisas boas para você, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, minha amiga. Divulgue esse programa, essa TV, porque nós estamos aqui para servir a Deus. E vamos começar agora com uma entrevista de um pastor extraordinário, pastor Fernando, certo? Fernando, vem cá. Fernando, pastor da Assembleia de Deus ou Batista? Assembleia de Deus. Já foi Batista? Já todo assembleano passou pela Batista, né? Eu acho, por exemplo, o problema é o seguinte, se a Assembleia de Deus não existisse, a Batista estaria enorme. Isso é brincadeira. Eu já fui da Assembleia, eu me converti na Assembleia de Deus, aos 12 anos de idade. Que bom. Me converti lá, depois meus pais saíram para a Igreja Batista, eu não tinha outro trabalho da Assembleia onde nós morávamos, fui para lá, eu fui batizado aos 12 anos e estou nela até hoje. Mas não tem nenhum preconceito denominacional, não. Foi Jesus Cristo que disse que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já houve um movimento para tentar unir a Assembleia de Deus ao movimento da Aliança Batista Mundial, sabia disso? Juntar as igrejas que praticam o mesmo tipo de batismo, que os assembleanos e os batistas têm o mesmo tipo de batismo, que é o batismo por imersão. Na verdade, é o melhor tipo de batismo, sabia disso? Você sabia, telespectador, que o melhor tipo de batismo é exatamente o imersão? Porque Jesus Cristo, quando precisou ser batizado, ele procurou, sabe o quê? Um batista. Foi. Pois é, procurou um batista para batizá-lo. E foi assim que tudo começou. Pastor, irmão, dirige igreja ou trabalha cooperando com o ministério? Sou pastor desde 87, né? Passamos por várias igrejas fazendo a obra, nós somos enviados. Né? Mas antes eu quero agradecer, né? O senhor, reverendo doutor Heitor, nosso amigo pastor Zaqueu, pelo convite, por estar aqui, ouvir, né? Já ouvimos aí o nosso co-pastor, o Ismael, e nós somos pastor desde 87, mas desde criança também, dentro da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira, mandar um abraço para o doutor Abner de Castro Ferreira. Né? Dá um abraço para ele, só que eu estou esperando ele aqui, para a gente bater um papo, almoçar junto e ele pagar ele vai ter essa honra. Tá? De preferência. E hoje nós estamos cuidando da igreja na Assembleia de Deus da Vila Kennedy, já há 7 anos, cuidando daquele povo lá, daquelas ovelhas do Senhor lá, e ministrando a palavra de Deus a cada dia e fazendo o ID, né, do Senhor. Então, nós estamos ali, doutor Heitor. Vila Kennedy é um bairro, né? É um mega bairro, né? Mega bairro. Quantos mil habitantes mais ou menos ali? Olha, são 135 mil habitantes do último. Mais ou menos a população do meu município, da minha cidade. Aquilo ali é um grande complexo, né? E comercial também, e pessoas, né? De pessoas, então muita gente para falar. Como estão as igrejas ali? As igrejas trabalham normalmente ou são ameaçadas? Não, as igrejas na Vila Kennedy, elas têm esse convívio amigável, né? Porque ela leva a palavra de Deus, ela é a tocha da arca, salvação, né? Da salvação, né? Ela é a arca, então ela consegue, as igrejas ali, todos os pastores vivem em comunhão, vivem bem, e a cada dia ministrando e pregando o evangelho e ganhando alma para o reino de Deus, né? E cresce o evangelho ali? Cresce bastante. Nós temos uma igreja lá com mais de 100 membros e já está lá, logrando lá há mais de 50 anos. E organizando outras filhas, filiais, já surgiu várias filiais da nossa igreja lá, mas o evangelho continua sendo pregado. E as igrejas vão crescendo, né? Porque, como o senhor falou, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então nós estamos ali e já passamos por vários bairros, né? Porque o pastor na Assembleia de Deus ele é enviado. Ele está numa igreja, daqui a pouco ele é convidado
a assumir outra igreja. Porque tem um ministério e tem um pastor-presidente, normalmente é assim, né? E os seus pastores que fazem aquele colegiado, certo? Colegiado, correto. Então, nós somos enviados. Então, nós não temos igreja. Quem tem igreja são os membros, é o povo. Né, O que tá pastor da logrado Assembleia, inclusive, ele é membro da convenção, não é? Membro da convenção. E ali nós respeitamos a convenção, obedecemos a convenção e aprendemos com a convenção e crescemos junto na convenção e apregoando a palavra sempre. Pois é, interessante que tem duas, não pode ter outras. Tem sim. A igreja presbiteriana também, o pastor não é membro da igreja, sabia? Ele é membro do presbitério. Presbitério. Tá? Que, de certa forma, é uma espécie de convenção para os presbiterianos. Mas são os nomes que são diferentes. Na verdade, a fisiologia da coisa é praticamente a mesma. Da Assembleia de Deus também, o pastor é membro da convenção. A Igreja Metodista, o pastor é membro de uma organização que é um colegiado também, é um bispo, etc. E os pastores são nomeados e distribuídos. Na Igreja Assembleia de Deus, o pastor-presidente tem poder para nomear alguém dentre dos seus pastores para uma igreja nova, para o ministério dali, né? Correto. O Ministério de Madureira é um dos maiores ministérios do mundo, né? Unido do mundo. Que só existe, tem o nosso bispo primaz, Dr. Manuel Ferreira. Mas ela não é episcopal, né? Ela não é episcopal, não. Tem o primaz, mas não é episcopal. Não. Eu sei. Então, nós estamos aí ministrando a palavra, né, doutor? E a Assembleia de Deus saiu de dentro da Igreja Batista, né? O senhor sabe disso. Sei. Exato, se eu ser um assembleiano que foi para a Igreja Batista. A história da Assembleia de Deus no Brasil começou dentro de uma igreja batista. Né? Eu estive lá em Belém do Pará. Mas os pentecostais no Brasil não têm origem, os pentecostais já têm uma origem anterior. Porque, na verdade, quando nós falamos em doutrina pentecostal, essa é uma expressão, digamos assim, comum, e em alguns lugares pode parecer até pejorativa, mas não é não. Porque se o crente não for pentecostal, também não é crente. O pentecostal, ele... O evangelho começou com a forma que tem onde? Em Pentecostes, certo? A forma que ele tem. Ele não começou antes. Ele começou ali. Antes existia o ministério de Cristo, seus apóstolos, mas ele não organizou a igreja nenhuma naquele momento. Mas o que ele tornou eficaz, cumprindo a palavra que ele disse, que edificaria a minha igreja e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela, foi Pentecostes. Isso. Agora, de lá para cá, as igrejas, cada uma assumiu um modelo que lhes convém, diríamos assim. É uma característica, né? A multiforme sabedoria de Deus. Exatamente. Para que possa congregar todas as pessoas que têm conceitos, mentes diferentes, pensamentos. Exatamente. Aí não pode ser uma só. Não pode. Não pode, porque, veja bem, cada pessoa é um mundo em particular. Embora nós tenhamos o mesmo Deus, o mesmo Salvador, a mesma fé, nós pensamos de maneira diferente. Em termos doutrinários, em termos, digamos, periféricos, eu chamo as doutrinas eclesiásticas, não doutrina da igreja, não é a teologia, mas as doutrinas, em particular da igreja, de coisas periféricas ao evangelho. Porque sendo dessa maneira ou sendo de outra maneira, não vai ser diferente. O que não pode ser diferente é o princípio teológico da salvação do Deus uno e Cristo. Acabou. Com certeza. Em 92, doutor, então, permitiu falar, Sim. Eu sofri um acidente, estava indo até para a região dos lagos, sofri um acidente em Rio Bonito. E o senhor estava falando sobre o Pentecoste, nasceu a igreja, pegando esse gancho aí que você está falando, e eu sofri um acidente e fui parar lá no Hospital de Rio Bonito, e lesado. Tive lesão em várias vértebras e fiquei semi-tetraplégico. E estava novo, muito novo, cheio de promessas, cheio de projetos de Deus para a minha vida, cheio de esperança. 3 meses de casado. Você imagina. 3 meses de casado. E eu fui parar lá e tinha um enfermeiro que ele era adventista. Eu não estou criticando adventista, estou falando. Era adventista. E ele chegou perto da minha cama e começou a pregar para mim. E eu estava lesionado. O médico tinha terminado de falar para mim que se eu gritasse, que era a única coisa que eu podia fazer era falar, orar. E eu estava naquele momento de acidente, sabe como é que fica? A pessoa fica meio desnorteada, os neurônios saem do lugar. Mas preocupado com essa situação, ele falou, olha, se você não parar de falar, a sua cervical vai romper, vai parar de oxigenar o seu cérebro e você vai morrer. E ali eu parei de falar. Porque ele também não é bobo, né? Parei de falar. E eu estava semi-tetraplégico. Dali eu só sairia para uma cadeira de roda
Mas o que aconteceu? Naquele dia ali, antes de acontecer o milagre que eu quero aproveitar, Certo. deixar em todos os veículos que eu chego, eu deixo porque foi um marco na minha essencial. vida, essencial, que é o meu testemunho de vida. O que aconteceu? Eu estava ali e o enfermeiro começou a falar da doutrina dele para mim. Ele quis, mesmo eu lesionado, ele quis falar sobre a doutrina dele, sobre a religião dele. E ele falou para mim assim, você está aí porque você não guarda o sábado. Aí eu falei para ele, eu guardo. Eu estava muito desnorteado, eu guardo. Ele falou, não, não guardo e tal. Eu falei, mas Jesus morreu. Ele falou, Jesus morreu. Eu falei, então, mas ao terceiro dia ressuscitou. Ele falou, ressuscitou ao terceiro dia. Eu falei, então, do primeiro dia da semana, domingo. Jesus apareceu às mulheres no primeiro dia da semana. Domingo. Jesus entrou na casa toda fechada no primeiro dia da semana. Jesus foi assunto ao céu no primeiro dia da semana. E conclui no Pentecostes, no primeiro dia da semana, ele, como ele tinha prometido, ele falou, vou, mas não vos deixarei órfão, enviarei o Consolador. E ele não ordena o calendário, não desceu no sábado. Não, desceu no domingo. Desceu no primeiro dia da semana. E quando chegou quase meia-noite, eu estava ali deitado, eu deixo essa palavra, porque Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é tudo em nossas vidas. Eu estou aqui por causa dele, né? E o inimigo pensou que tinha nos parado, tinha frustrado todos os nossos projetos, nossos sonhos, mas ele pode amarrar os pés das pessoas, as mãos, tampar os olhos, mas está para nascer, né? Um que vai parar o coração de um adorador. E eu estava ali adorando a Deus quando o Senhor entrou naquela enfermaria, naquele recinto. E eu vi uma grande luz entrando naquele recinto pela janela. Até achei que era algum carro. E ele transpôs aquela parede e veio até minha direção, e eu inerte ali, só mexi a mão direita. Ele tocou no meu pé. E quando ele tocou no meu pé direito, aquela força, a presença dele foi subindo, e eu não me contive, comecei a dar glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e glória a Deus, e quando eu abri os olhos, ele já não estava mais ali, e eu estava sentado na cama. Depois eu me levantei da cama, e hoje eu estou aqui, sem sequela nenhuma. Os médicos ficaram apavorados. Os médicos vieram, até o enfermeiro, todos vieram correndo, Para segurar você. desesperado, porque eu já estava querendo ir embora, né? Porque tinha obra para fazer, né? Mas o poder de Deus É extraordinário. é extraordinário. E o que ele faz conosco é inigualável, né? A questão não é que eu acredito em milagre. Deus faz o milagre que ele quiser, né? Na hora que ele quiser, com quem ele quiser. Mas, embora o evangelho que nós pregamos não seja evangelho para oferecer milagre à custa de algum dinheiro, não. Não. É pela necessidade, né? Necessidade. Pela Ele graça. não faz porque nós merecemos. Ele Não, nos dá esquece. porque nós Mérito precisamos. Nós precisamos, né? Esses dias eu fui jogar uma bola com o pessoal da Igreja Batista. Joga bola? Corri atrás Cuidado, dela, né? Batista é perigoso na bola. Aí eu sofri uma lesão e fui parar no hospital. E eles, chegando lá, eles fizeram uma tomografia na minha coluna, e tal, porque eu estava sentindo dores na coluna. E o médico queria me operar. Agora? Ele queria me operar. Ele falou, peraí, já estamos com a junta, você vai operar e não sei o quê. Aí eu falei, mas por quê? Ele falou, não, porque a sua cervical está toda lesionada. Você deve ter sofrido um acidente muito grave. E sabe o que eu aprendi, doutor? Que Jesus, a cura que Jesus faz, ele não precisa colocar órgão para a pessoa. Não precisa. Ele deu a ordem. Perfeito, resolvido. Está resolvido. Eu tive problema de 3 vésperas de coluna. Aí eu falei para ele, sabe o quê? Eu falei para eles assim, vem cá, eu tô sozinho. Aí ele falou, não, você mora onde? Eu falei, eu moro próximo. Aí ele falou, então, mas o senhor tem que operar urgente. Eu falei, mas por quê? Ele falou, como é que o senhor está em pé? O senhor não era para estar em pé, o senhor não era para estar balançando as mãos, nem a cabeça, nem... E o senhor estava o quê? Jogando bola? Eu falei, Então, como que o senhor sofreu? Eu queria saber. Eu falei, olha só,
eu já sofri um acidente há muito tempo e Jesus me curou. Eu fiquei semi-tetraplégico. Aí eles olharam, ficaram aquela junta de médicos olhando para mim. E eu falei assim, só que o seguinte, mas o senhor quer me operar? Ele falou, quero. Eu falei, então eu vou buscar a roupa para o senhor me operar. Só que eu não pude voltar até agora. Mas, na verdade, o poder de Deus assusta médicos e... Mas interessante, testemunhos de médicos, servos de Deus, são muito fortes, mostrando e constatando o que Deus faz no ministério deles, no trabalho deles, pelas mãos deles, inigualáveis são os milagres que Deus opera dentro de hospitais. A medicina é muito boa, mas desde que esteja sendo operada por Deus, pelos homens, é um grande fracasso. É para comprovar os milagres, né? Exatamente. A ciência comprova. Ela não entende, mas ela... comprova, confirma. Confirma. E nós não estamos servindo a Cristo por causa de milagre, não. Não, não. Agora, há um milagre, que esse sim, pelo qual nós servimos a Cristo, é a transformação de nossa vida, de perdidos para salvos. Esse milagre aí é o maior, é o mais extraordinário, é aquilo que realmente é a marca do nosso ser, a nova criatura em Cristo. Não existe nada melhor do que isso, não. De forma nenhuma. Né? De gratidão, em louvor, em vida, em serviço, não existe nada melhor. Mas o irmão está servindo no ministério, é um ministério de colegiado, né? De colegiado, irmão dirige uma igreja, e o bairro onde o irmão reside é um bairro de alta população. Alta população. E dentro dessas altas populações, diríamos assim, periféricas, não é nada pejorativo, é apenas fora do centro, diríamos assim, há uma concentração muito grande de comunidades, de pessoas vinculadas a caminhos não lá tão extraordinários. E como é que o irmão lida com isso? A carência é muito grande, mas é como a própria palavra diz, a luz tem que brilhar nas trevas, não é? Eu costumo dizer, a minha vida toda sempre foi pastoreando comunidades. Eu passei por uma comunidade em Septiba e lá o Senhor operou de forma maravilhosa, deixamos várias igrejas lá. Passamos por Santa Cruz também, da onde eu sou oriundo. Meu berço é Catedral da Assembleia de Deus de Santa Cruz, meus pais são fundadores lá. E o senhor estava falando sobre salvação, eu era filho de crente, mas eu não era neto de Deus. Pois é. Deus não tem neto. Deus não tem neto. Deus não tem neto, né? Deus não tem neto, aí nós nos convertemos, assistindo um culto, e ali o Senhor fez uma obra extraordinária e começou a obra. Mas voltando para a Vila Kennedy, e lá é um local carente, porém é um local muito assim aconchegante, apesar de toda conflito que às vezes acontece, mas é um não, bairro... Não é muito comum, não. Não é uma violência absoluta, não. Né? Não é sempre, não é sempre. Às vezes aqui no centro do Rio ou em outros, acontece muito mais do que lá. Mais. Mas tem uma fama forte, né? Mas ali a luz está sendo manifesta naquele lugar. Deus tem tirado muitas pessoas das trevas ali, muitas pessoas que aceitam Jesus ali. Nós fazemos muito evangelismo ali na praça, entramos nos rincões daquele lugar, nos velados, nos becos, pregando a palavra de Deus. E o Senhor tem abençoado a sua obra naquele lugar. Pastor, muito obrigado por conversar com o irmão, ter aqui. Dá um abraço lá no presidente lá. Com certeza. Traz-o aqui que eu quero conversar com ele. Já estive com ele algumas vezes. Ele não vai... Quando ele olhar para minha linda cara, ele vai me reconhecer. Mas assim, ligando o nome e a fisionomia, ainda não vai. Mas eu estive com ele algumas vezes lá em Madureira, né? Uma boa conversa. Temos um bom vínculo. Que Deus abençoe os irmãos no seu trabalho, na sua comunidade. Hoje chamamos de comunidade, antigamente era favela, né? Agora ninguém mais usa a expressão favela. Né? Ficou feia, né? Ficou pejorativa, né? Ficou desagradável. Comunidade, que é um bairro como outro qualquer, né? Com pessoas que carecem do evangelho. Deus lhe abençoe lá, privilégio enorme ter o irmão aqui. E agora vamos ouvir uma música em louvor ao nosso Deus. Tudo pela graça de Deus.
sou eu que sempre tenho uma palavra pra alguém. Quando estou desanimado e precisando ouvir também. Talvez você não compreenda, não entenda o mistério, mas sua maior ferida também será seu ministério. Não perca tempo lamentando pelo odre que secou. Erga os seus olhos e veja a fonte que Deus preparou. Tão fácil é falar e tão difícil é viver. Mas Deus não errou quando escolheu você. Deus vai te usar para ganhar vidas por onde passar. Com a história de superação que você tem, quem te ouvir dirá: Deus vai fazer comigo assim também. Deus não vai deixar você morrer, mas as cicatrizes irão com você, pra não esquecer de onde saiu e também pra lembrar que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Oh, Deus não errou quando escolheu você, meu irmão. Oh, talvez você não compreenda, não entenda o mistério, mas sua maior ferida também será seu ministério. Não perca tempo lamentando pelo odre que secou. Erga os seus olhos e veja a fonte que Deus preparou. Tão fácil é falar e tão difícil é viver. Mas Deus não errou quando escolheu você. Deus vai te usar para ganhar vidas por onde passar. Com a história de superação que você tem, quem te ouvir dirá: Deus vai fazer comigo assim também. Deus não vai deixar você morrer, mas as cicatrizes irão com você, pra não esquecer de onde saiu e também pra lembrar que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Deus não vai deixar você morrer, mas as cicatrizes irão com você, pra não esquecer de onde saiu e também pra lembrar que você foi mais forte do que aquilo que te feriu. Deus não errou quando escolheu você. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. Deus abençoe a todos, que a graça de Deus que está sendo manifesta aqui através desse programa, Dr. Heitor, da Ágatos, né, da Rede Ágatos Televisão, do programa Tudo pela graça. Tudo pela Graça, né, favor imerecido. E a palavra de Deus diz em Gênesis capítulo 22, trata de um episódio muito interessante, quando Deus pede a Abraão, seu filho. Abraão, antes chamado por Abrão, né? Abrão significava pai rixoso, pai exaltado, pai brigão. Tinha uma esposa chamada Sarai, né? Que era mulher rixosa, brigona. Arrumou uma concubina, complicado. A vida dele. Agar. Então, a palavra de Deus nos mostra que Deus chama Abraão. Capítulo 12, ele é chamado. E nos demais capítulos vem um processo de crescimento na vida de Abraão. Deus chama, Deus protege, Deus faz promessa.
e culmina na promessa do seu filho Isaac. Isaac, o filho da promessa, né? Mas antes Deus muda o nome de Abraão, de Abrão para Abraão, de pai brigão para pai abençoado, né? Muda o nome da sua esposa, porque Deus quer nos abençoar, mas Deus precisa sempre fazer um processo em nossas vidas. Nossa vida é um processo de mudança, de crescimento, de desenvolvimento, e Deus, com todo cuidado, com o chamado daquele homem, Deus, para uma hora, depois de ter feito o chamado, ter feito a promessa, cumprido a promessa, entregue a promessa, que Isaac era o filho da promessa, Deus fala para Abraão: Abraão, eu quero o seu filho. Vá até o Moriá e ofereça o seu filho. Eu, me colocando no lugar de Abraão, eu ficaria meio perdido, mas Abraão, sempre convicto da sua chamada, ele diz: vamos ali e já voltaremos. Porque tamanha era a certeza que ele tinha, que mesmo que Isaac morresse, Deus iria trazer de volta a vida novamente. Mas o que me chama a atenção é que Abraão vai até ali e sobe aquele monte. E ele sobe aquele monte com Isaac, e Isaac pergunta ao seu filho: pai, o material está aqui, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Às vezes nós procuramos, né? Estamos em algum sacrifício, alguma dificuldade, e procuramos o cordeiro. Mas Abraão sabia quem era o cordeiro, o que Deus queria. E ele vai e ata Isaac, coloca no altar, e quando ele vai descer o cutelo, o anjo brada 2 vezes. O anjo brada 2 vezes: Abraão, Abraão, não faça tal coisa, porque agora eu sei que tu teme ao Senhor. Bem, me chamando muita atenção, nos trazendo um relevo espiritual muito grande esse momento, e Abraão não ouve. Eu achei interessante que precisou ser chamado 2 vezes. Por quê? Porque a voz de Deus Abraão conhecia, mas a voz do anjo teve que chamar 2 vezes Abraão. Mas a voz de Deus, se Deus bradasse, ele ouviria e ele conhecia, porque ele tinha uma história com Deus. Era Deus que o chamou, que o preparou, que o abençoou, que o prosperou, e agora, no momento de querer de Deus, porque é como o senhor falou, o doutor Heitor falou, Deus opera como quer, quando quer, onde quer, e ninguém tem nada a ver com isso. Ele é Deus, e operando Deus, quem impedirá? Quem impedirá? Mas eu me ponho no lugar de Abraão, e eu queria que você se colocasse no lugar de Abraão, e Abraão, ele vai descer aquele cutelo, e quando o anjo brada, mesmo depois de chamar 2 vezes, ele ter ouvido isso, eu tentei entender, eu queria saber o que ele pensava. Eu fiz uma ideia. Eu imaginei que ele talvez tenha pensado uma coisa muito interessante, né? Ele tenha pensado uma coisa muito interessante. Ele tenha ficado muito angustiado com aquilo, mas ao mesmo tempo ter ficado muito alegre por Deus não ter permitido que ele sacrificasse o seu filho, porque aquilo ia gerar um transtorno muito grande nele. E você imagina, você sacrificar o seu próprio filho, né? Mas dentro eu imagino Deus falando para ele o seguinte: Abraão, eu nunca quis o seu filho. Eu só queria ver você no altar adorando novamente. Por que eu pensei assim? Porque Abraão, alguns estudos mostram que Abraão ele se perde com a promessa. E às vezes nós valorizamos mais a promessa do que quem prometeu a promessa. Às vezes nós valorizamos mais a promessa e esquecemos que o nosso Deus é o Deus de infinitas promessas. Só na Bíblia são mais de 20.000 promessas. Mas a pessoa ganha às vezes um carro e vai viajar e esquece do seu chamado. Deus abre a sua madre e ela esquece que o filho foi Deus que deu. Ele abre um negócio e começa a se envolver em excesso e esquece da prioridade que é Deus. Então eu vejo nesse episódio uma chamada a uma responsabilidade muito grande.
né? Em Abraão, entendendo que o Deus que deu Isaac poderia dar muito mais, como prometeu para ele a descendência dele como as estrelas e como as areias. E deu. E deu. Deus é fiel. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Bendito seja Deus e Pai de nosso Salvador, por nos escolher para si, por graça e amor, concedendo grandes bênçãos espirituais que soberanamente planejou nos dar. Grande salvação nós temos em Cristo Jesus, que antes do haja luz já havia dito haja cruz, e que determinou por sua vontade derramar preciosa graça para salvar. Soberano Deus, ontem, hoje, para sempre, a salvação pertence ao Senhor, porque nos amou extraordinariamente. Toda adoração e toda reverência dedicamos só a Ti. Por Tua vontade fomos feitos santos Teus, eleitos como filhos pelo Teu querer, para o louvor da glória de Sua graça eterna, que nos deu no amado Salvador. Soberano Deus, ontem, hoje, para sempre, a salvação pertence ao Senhor, porque nos amou extraordinariamente. Toda adoração e toda reverência dedicamos só a Ti. Amém. Tudo pela graça. Tudo pela graça de Deus. Caminhando para os meus 60 anos de vida cristã, é meu privilégio, um verdadeiro presente estar aqui na nossa Rede Ágatos, trabalhando nesse livro que me fez o que eu sou. É a Bíblia Sagrada, nessa minha convivência com Cristo, nesses 60 anos, que me tem dado, inclusive, o privilégio de estar aqui, por cultivar esse livro que amo, que leio sempre. Nós, pastores, pregamos, mas antes de pregar, nós cultivamos em nossa própria vida a beleza e o poder transformador desse livro. E nessa oportunidade, nessa jornada de a Bíblia livro por livro aqui na nossa Rede Ágatos, vamos trabalhar hoje o livro de Jeremias, que é o livro do castigo. 52 versículos, 1364 versículos, cerca de 3 horas e 15 minutos para lê-lo numa leitura corrida. Foi escrito lá pelo ano 630 a.C., de Jerusalém para todo o Judá,
cobrindo o período dos principais, dos reis de Judá. São 5 reis que estão cobertos nesse livro de Jeremias. E o livro tem como tema central os últimos esforços do Pai, do Deus nosso Criador, para salvar Jerusalém, para salvar os judeus. É também um livro que fala dos avisos finais que os judeus teriam antes de serem levados para a Babilônia como cativos. O verso-chave desse livro está no capítulo 3, verso 22, quando o próprio Deus chama o povo de Israel para estarem com ele, e o povo até de certa maneira responde sim, mas não foi um sim muito firme. Por isso que depois daqueles avisos constantes, afinal veio realmente o desterro, veio realmente o cativeiro, onde o povo foi preparado e punido devidamente, refinado para voltar, para estar naquela terra até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os principais caracteres deste livro é o próprio Jeremias, o profeta do amor, também o profeta chorão, e os 5 reis de Judá que ali ficaram debaixo do trabalho de Deus na vida deles e na vida de todo o povo. Cristo Jesus é visto nesse livro como o Senhor, nossa justiça, como o profeta chorão, como o divino oleiro, que trabalhou aquele povo de uma maneira extraordinária, sofrendo muito nas mãos daqueles que eram os apóstatas, que iam para Deus, que prometiam estar com Deus, que prometiam piedade, mas logo voltavam para as práticas iníquas, que finalmente os levou ao cativeiro. Nesse livro, Jesus Cristo é visto como a nossa justiça, e nós somos vistos como pessoas que se extraviam. E quando nós olhamos a Igreja de Cristo hoje, pastor Heitor, meus telespectadores, nós temos só no Brasil cerca de 16 milhões de desigrejados que formam no tempo de hoje aqueles apóstolos do tempo passado. E a pessoa que chega para Deus e se afasta dele, é claro que ela pode ser nascida de novo, é dele, mas a vida se torna muito complicada, muito difícil. Por isso, se eu estou tendo essa oportunidade de falar com alguém que esteja desigrejado, alguém que apostatou, alguém que deixou a fé, eu me ponho no lugar de Jeremias, convidando você para voltar para os braços de Cristo, rearrumar a sua vida na igreja, em qualquer igreja, tornar-se ovelha dócil nas mãos do bom pastor que cuida de nós em todos os tempos, mesmo no tempo de apostasia e de afastamento. Que Ele nos abençoe para que, amando como Jeremias amou, trabalhando como oleiro, como ele trabalhou no povo de Israel, possa abençoar a sua vida e a minha, até que nós sejamos vasos úteis para a glória de Deus e para levar o bom perfume de Cristo em qualquer lugar onde Ele nos levar para testemunhar do seu grande nome. Que Ele nos abençoe, que Ele abençoe a nossa rede Ágatos, que Ele abençoe os programadores dessa empresa de Deus, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo chegue aos 4 cantos do mundo de fala portuguesa do mundo de Camões. Que Ele nos abençoe, que Ele nos dê a sua graça e paz para todos. Tudo pela graça, tudo pela graça de Deus. No programa Tudo pela Graça, começa agora o bloco Li Gostei, bloco histórico, que ninguém faz em programa nenhum, somente nós temos a coragem, a loucura de realizá-lo, mas está sendo muito bom para todos nós e para você também. Vamos, nesta tarde, tratar aqui de 3 frases interessantes. Vamos para a primeira? É preferível sofrer injustiça do que cometê-la. E jamais se deve responder à injustiça sem fazer mal a outrem, nem mesmo aquele que nos fez mal. Sócrates. Disse isso o homem que preferiu sofrer a injustiça, não é? De ser acusado de corromper a juventude
e adorar outras divindades, adorar outras divindades não, ser culpado de ateísmo. De ateísmo. E teve que beber cicuta, né? Beber veneno. Ele teve que se matar, digamos Teve que assim. se matar por causa disso, aceitar a sua sentença, né? Então, ninguém mais próprio para proferir essa frase do que ele, né? Porque a acusação foi injusta por quê? Acusado de corromper a juventude porque ele dizia, não acreditem nesses deuses, mas nos deuses mitológicos, né? Naquele panteão do Olimpo que era uma bagunça. O Olimpo, E aqueles deuses não tinham nada de bom para ensinar para ninguém. Era uma bagunça o Olimpo. Ele fala assim, não. Aquilo é uma suruba. E ele não acredita nesse tipo de Deus. Aí ele é acusado de ateísmo. Ele não acredita nesse tipo de divindade. Então, recebe acusações falsas sobre ele e no final tem que beber cicuta por causa disso. Ele tinha autoridade para proferir essa frase. Mas a ideia dele não morreu. Ele morreu, mas as ideias dele estão aí. Estão aí. E são abundantes e tem, com certeza, desencadeado muitas reflexões. É verdade. Interessantes, né? E o desejo é que as pessoas olhem para isso, que o impacto da vida deles sobre nós gera um tipo de influência positiva, né? Hoje se fala tanto em influencer. Qual a influência que esses filósofos antigos ainda geram em nós com um tipo de procedimento como o de Sócrates, que prefere morrer com a verdade do que viver uma mentira? Pois é, então, vou fazer uma pergunta para você. O que você aprendeu de bom com esses influencers que existem hoje aí? Esses influencers aí? Absolutamente não nada. Não tem como, né? Isso aí não tem o que ensinar. Não tem o que ensinar. E ele tinha. Ele tinha. Mas é sempre quem tem a verdade para ensinar, tem o certo para conduzir, sempre sofre, padece perseguição. Essa linguagem não é minha. Né? E o Evangelho diz, né? Todo aquele que quer, Paulo fala, né? Todo aquele que quer viver piamente em Cristo Jesus Sofrerá. também padecerá perseguição. Vai. É desagradável porque, enquanto a gente padece, dói, né? Mas, pelo menos, uma coisa é certa, a consciência da gente permanece em estado de graça, diríamos assim. De alguma maneira, Deus escolheu o sofrimento como um método para aperfeiçoamento de cada ser humano, né? Então, a gente tem que se submeter a isso, não no sentido masoquista, mas no sentido de tentar ver Deus nesse processo todo. Porque o que faz com que nós nos fortaleçamos, mesmo fisicamente, é a atividade, é a força. Na academia você faz força, você se cansa, você vai além do seu limite para se fortalecer. Isso é filosófico. Estou precisando ir um pouquinho mais na academia, pastor Heitor. Eu não quero. Eu vou deixar para lá. Vamos para a próxima frase? Vamos lá. Não tem tempo para academia, não. Opa! Eu estou com 78, quase 79, vou chegar aos 120 sem ir à academia. Vamos para a próxima frase? Olá. Há um mundo divino das ideias em contraponto com a matéria obscura e não criada. Platão, é o homem dos ombros largos, né? Platão, isso aí, o homem da academia, né? Academia. O Platão, ele acreditava no mundo sensível e no mundo inteligível, né? O mundo ideal e o mundo real. Para Platão, as coisas que nós temos aqui são sombras das coisas ideais, não é? Daí o famoso mito dele, muito bem construído, o mito da caverna, não é? Em que a gente vai se deparando com a luz do conhecimento e a gente vai enxergando o mundo da maneira como é. É claro que a gente pode fazer uma analogia bíblica, que depois que o pecado ele entenebrece esse mundo não deixa de ser uma sombra do novo céu e da nova terra. É um ponto. O outro ponto é que lá em Colossenses 2,17, Paulo diz que as coisas que nós vemos aqui, ele usa o termo, ele fala, são sombras das coisas futuras. Então, até hoje eu fico me perguntando se dentro daquele amplo conhecimento paulino, da escola que ele estuda, do Gamaliel, era neto de Hilel, uma escola um pouco mais aberta, rabínica, não é? Para dialogar com o conhecimento epocal, se Paulo ali não estava pensando alguma coisa de Platão. Eu acredito sim, porque ele era um camarada muito culto, com muito mais cultura e informação do que nós achamos que ele tivesse ou tenha tido. Tá? Ele era um homem à frente do seu tempo. E continua à frente hoje com os pensamentos dele. Claro, você diz, aquele faz parte de um cano, faz parte de uma literatura escolhida por Deus para conduzir o povo dele, mas Deus nunca fez nada sem usar o ser humano. As competências humanas que na verdade já são procedentes de Deus. Né? E Clemente tem aquela máxima, né, que toda verdade e verdade de Deus esteja onde estiver,
E quando a gente vê no Novo Testamento, você vê a utilização de muita literatura contemporânea, às vezes mais antiga. Por exemplo, 1 Coríntios 15:33, Paulo cita Menandro quando diz: as más conversações não corrompem os bons costumes. Atos 17, ele está dialogando com filósofos que Lucas escreve, estoicos e epicureus. E em Atos 17:28, ele menciona Arato e Epimênides. Tito 1:12, ele cita de novo Epimênides quando diz que Epimênides chama os cretenses de bestas cretenses e ventos mentirosos. 1 Coríntios 10:4, ele fala que uma pedra espiritual seguiu os israelitas no deserto e essa pedra era Cristo, citando o Midrash. 2 Timóteo 3:8, ele cita Gênesis e Jambres como magos da corte de Moisés, mas o Antigo Testamento não cita isso é o Midrash. Então Paulo, no conhecimento amplo que tinha, faz uso de diversas literaturas. Liações perfeitas. E vai por aí, e aplica perfeitamente, né? Ele tem uma cultura fabulosa e ideias maravilhosas, né? Olá, vamos para a terceira frase. A libertação da alma começa e progride mediante a filosofia, a qual transcende os sentidos humanos. Platão. Platão, na verdade, eu não sei o nome dele. Você sabe o nome dele? Não, era conhecido Platão, que na verdade era o homem com os ombros largos. Ombros largos, né? Ele diz isso, que a filosofia, a libertação da alma começa e progride mediante a filosofia, a qual transcende os sentidos humanos. O mito da caverna dele vai explicar bem isso, bem isso aí, né? Porque ele vai dizer que todo mundo preso numa caverna sem se ver, entendendo que as sombras que falavam por causa de um buraco que tinha na parte superior da caverna, quando um é liberto e se depara com a luz, é como se fosse o homem quando conhece, vai pouco a pouco se adaptando àquele conhecimento. Então, para o Platão, ele vai entender que aprender é recordar. Por quê? Na concepção dele, nossa alma sai desse mundo, vai para o mundo das ideias e, em um momento de retorno, Platão, nesse sentido, acreditava em reencarnação. Sim. E nessa concepção, quando a alma ela vinha para cá, tendo lá no mundo das ideias tomado banho no rio do esquecimento, esqueceu de tudo lá, mas quando vem para cá, ia se deparando com a filosofia e ia se lembrando das verdades. Por isso, para Platão, aprender é recordar. Não é? Porque ele entendia, ele chamava isso de doutrina da reminiscência da alma, que a alma ficava marcada indelevelmente com o que aprendeu aqui, mesmo tendo tomado um banho de esquecimento lá, quando voltasse e se deparasse com a filosofia, ela ia novamente aprendendo e entendendo. Doutrina platônica das ideias, né? É interessante, é inteligente, etc. Mas vamos lá na área teológica. Como já citamos aqui em um programa anterior, aquela ideia de o homem é a soma de todos os seus momentos, tornado uma constância. Todas as nossas informações estão gravadas em nós não as perdemos, mas nós morremos, né? Mas a morte também, a decomposição do corpo também não destrói, digamos, o universo da ideia, do pensamento, que isso aí é pneumatológico, é mais do que anímico, né? E aí vai-se para o paraíso, um outro grupo maior vai para as trevas, vai pensando e vai sentindo e vai lembrando. O pensamento, o sentimento e a lembrança não está agora em neurônios mais. Está no mundo energético, é o mundo das ideias. Esse mundo existe. Tanto usando parábola, que parábola não se pode fazer teologia em cima de parábola, é claro, né? Mas aquela situação do rico do Lázaro, o cara lá se lembrando das coisas, né? Sofrendo e querendo quebrar o galho dos seus parentes que estão aí para subir, etc. Ele está lembrando, ou seja, isso aí é absoluto, isso aí não é uma ficção. Ou seja, nós não perdemos a memória, mas os salvos perdem a memória do pecado. É o poder da remissão. O que tem de Platão nisso aí? Nada, diríamos assim. Mas ele estava trabalhando nesse nível de pensamento. Que coisa, né? É interessante, né? E quando a gente pensa nisso, eu estava falando... Mas os perdidos, voltando um pouquinho mesmo. Sim. Os perdidos, quando ressuscitarem e forem lançados no inferno, vão ressuscitar e vão recobrar toda a memória de pecado, de tristeza, de tudo que fez, tudo que poderia ter evitado, ele recobra integralmente. Você imagina o sofrimento. Pois é. Eu acho que isso vai ser um dos elementos mais sofrimentos, a parte mental. Ainda, e o lembrar as oportunidades que teve. E não aceitou. Isso aí vai ser um tormento. Então, se por um lado existe esse tormento que aguça o sofrimento no inferno, por outro lado existe uma remissão que nos liberta de qualquer ideia
de sentimento, de tristeza, de consciência incompatível com a eternidade. Ah, isso é lindo, né? A obra de Deus é completa, né? Quando ele diz está consumado, que ele está consumado é tão abrangente, é uma obra completa não só porque terminou, mas por causa da abrangência dela. A remissão de Deus é plena e completa e perfeita, né? E perfeita. Coisas maravilhosas que a filosofia starta em nós, que com a ligação entre a teologia e a experiência cristã, a experiência de regeneração, de nova vida, de nova criatura, faz com que entendamos cada dia mais e mais. Até o ponto quando vamos compreender como também somos compreendidos. Que maravilha. Certo? Maravilha. Obrigado. Obrigado a você. Todo sábado às 14 horas estamos aqui com Tudo pela Graça e dentro do Tudo pela Graça esse bloco Li e Gostei e eu continuo gostando e aprendendo um pouco mais. Um abraço aí. Obrigado, pastor. Um abraço também, hein? Obrigado. Por mais.